Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Vamos aqui de pós-jogo, né? São Paulo 1, 2, 3, 4, Vasco 2 no estádio do Morumbi. Primeiro eu peço desculpas porque o vídeo está entrando bem tarde, né? Eu estava no Morumbi, vim aqui para São Paulo, né, para acompanhar o jogo e não consegui gravar lá no estádio, né? Resolvi deixar para gravar no hotel. E sempre tem aquele protocolo que a torcida visitante espera 1 hora para poder sair, depois para poder pegar o Uber também. Demorou bastante, enfim, só consegui chegar agora no hotel. Deixa eu ver a hora aqui, 10h45 a hora que eu cheguei no hotel e tô gravando aqui esse pós-jogo. Confesso que, cara, vontade zero, tá, de ligar a câmera para falar de Vasco, vontade zero mesmo de ver qualquer coisa relacionada ao Vasco. O Vasco tá conseguindo tirar, né, da gente aquele ânimo de ver uma partida de futebol, de falar de futebol, de comentar sobre futebol, porque é só estresse, né? É só estresse. E hoje o Vasco, mais uma vez, não vou dizer que decepcionou, porque decepção é quando você está esperando alguma coisa, né? Você espera alguma coisa e aquilo não dá certo, você se decepciona. Então, eu acho que a derrota de hoje não foi decepcionante, porque eu, sinceramente, não esperava nada de diferente, de verdade. Esperava esse Vasco mesmo aí, esse Vasco que comete os mesmos erros, né? O time tem a semana toda para treinar, é um dos poucos times que tem sempre a semana livre, né? Já que não está disputando nenhuma outra competição por conta da sua incompetência. E o Vasco tem a semana livre para trabalhar e chega no dia do jogo e apresenta as mesmas coisas. Um time muito pobre de ideia, um time que não constrói absolutamente nada. Enfim, nada funciona, né? E hoje a defesa também tava um pavor. Para piorar, a defesa tava um pavor. São Paulo poderia ali ter feito até mais, né? Se não fosse o Léo Jardim evitando ali em algumas oportunidades. Bom, difícil, né? Tá difícil. A situação do Barbieri ficando aí cada vez mais delicada, né? Eu cheguei agora aqui e liguei aqui a internet e vi que teve pichação lá no Muro de São Januário, né? Pedindo a saída do Barbieri. Acho que o torcedor realmente se esgotou com o Barbieri e o que eu disse agora há pouquinho, né? Ele tem a semana livre para trabalhar, mas a gente não vê nada de diferente, né? Nas atuações do Vasco. O Vasco vem, a gente não vê o time evoluindo, né? Pelo contrário, a gente vê o time cada semana que passa pior. E se continuar desse jeito, né? A coisa vai ficar cada vez mais complicada pra gente. O Vasco tem a possibilidade de entrar na zona do rebaixamento nessa rodada, né? Com essa derrota. Enfim, no Vasco, por conta do passado recente, né? Desse histórico aí, infelizmente, do Vasco ter acumulado alguns rebaixamentos, a partir do momento que o Vasco entrar na zona de rebaixamento, pode ter certeza que a pressão vai ser ainda maior, né? Em cima do Vasco, em cima dos jogadores, em cima de todo mundo, e o torcedor já vai ficar com aquilo na cabeça. Bom, cara, ainda sobre o jogo de hoje, inacreditável a atuação do Robson Bambu, uma coisa pavorosa, né? E de perto é ainda pior, né? Pela televisão já é horrível, mas ver pessoalmente o Robson Bambu jogando é ainda pior. Hoje, pavoroso, falhou ali em praticamente todos os gols do São Paulo, cometeu alguns erros também que poderiam, né, ter ocasionado ali em outros gols. Enfim, cara, ai, de verdade, é até difícil, cara. É até difícil falar, de verdade. Como eu disse, ânimo zero para comentar, para relembrar, para falar de novo de Vasco. Ai, meu Deus. Enfim. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Não entendi hoje o nosso professor Maurício Barbieri, né? Não consegui entender de verdade o que ele pensou ali quando o Vasco consegue achar, né, 2 gols. O Vasco sai perdendo por 2-0, depois diminui ali com o Barros no primeiro tempo. E no segundo tempo o Vasco empata o jogo ali já na parte final com o Galarza. E aí o Vasco tava, a torcida se inflamou, o Vasco tava ali inflamado, né? Parecia até que o Vasco tava mais próximo do terceiro gol do que o São Paulo. E aí nesse momento o Barbieri me coloca o Rodrigo em campo. De verdade, ali eu não consegui entender. Parece que falta gana, né? Falta gana pro treinador, falta vontade de ganhar. E aí, com esse medo de ganhar, né? Com essa falta de vontade de ganhar, ele acabou sendo punido ali com a derrota, né? Inclusive, na minha opinião, o Rodrigo até falha no terceiro gol de São Paulo. Primeiro ele falha no lance que vai para escanteio, né? Que o Léo Jardim evita, e aí no escanteio o São Paulo acaba fazendo o terceiro gol. Então acho que o Barbieri também foi punido ali pelo seu
medo de vencer, né? Se mostrou ali um treinador medroso que no momento que o Vasco podia ali avançar para buscar algo melhor na partida, parece que ele tentou retrair o time, né? Recuar o time para segurar um pontinho, mas enfim, acabou levando ali mais 2 gols. Eu disse aqui, né, que na minha opinião o Vasco estava até mais próximo de fazer o terceiro gol do que o São Paulo. Mas, cara, quem é vascaíno sabe, né? A todo momento eu pensava, cara, o Vasco tá bem, o Vasco tá jogando bem, mas daqui a pouco para levar um gol aí é um pulo. E foi isso que aconteceu, né? O Vasco levou um, levou 2, poderia ter levado o outro, né? O Léo Jardim evitou ali o 5º gol do São Paulo. Enfim, poderia ter sido pior hoje a derrota. Bom, acho que tá evidente que o Vasco precisa de mudanças, né? Não pode continuar do jeito que tá. Acho que tá evidente que o time é fraco, que o elenco é curto. Isso aqui, cara, eu cansei de falar, né, durante os vídeos aí, na época ali do período de contratações, que o elenco era curto, que não podia jogar o Campeonato Brasileiro com tantos jovens, né, no elenco, que precisava contratar. Acho que todo mundo sabia disso, mas aparentemente o Paulo Brax não acreditou, né? Quis pagar para ver, achou que estava bom esse time aí. E agora, filho, a gente vai até a abertura da janela com esse time aí. De verdade, hoje é difícil imaginar o Vasco ganhando de qualquer time no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro. É difícil ver o Vasco hoje ganhando de alguém. Eu falo isso aqui com aperto no coração, mas hoje eu não consigo de verdade ver o Vasco ganhando de alguém. E a nossa próxima sequência aqui, essa sequência agora, né, é muito difícil. O Vasco pega o Fortaleza fora, depois pega o Flamengo, depois pega o Internacional. São 3 jogos aí muito difíceis, né? Difícil imaginar que o Vasco vai conseguir alguma vitória nesses 3 jogos. Ainda mais fazendo as mesmas coisas, né? Tem aquele ditado, você não pode esperar alguma coisa diferente se você está fazendo as mesmas coisas. E o Vasco tem feito a mesma coisa, né? É o mesmo treinador, é o mesmo esquema tático, é os mesmos jogadores, é a mesma forma de jogar. E aí o resultado é esse, né? O Vasco provavelmente entrando aí na zona de rebaixamento nessa rodada. Tomara que não aconteça, né? De verdade eu não sei com os outros resultados aqui e tal, não sei se ainda tem chance de acontecer, de entrar na zona, mas de toda forma o futebol que o Vasco tem jogado hoje é um futebol muito preocupante, é um futebol realmente de um time que vai brigar para não cair. Infelizmente é o que está se desenhando, né? É isso. Eu vou ficando por aqui. Eu acho que Maurício Barbieri, de verdade, está difícil, né? Arrumar algum ponto positivo ou de alguma forma tentar defender a permanência, né, do Maurício Barbieri. Acho que ele não tem apresentado assim um caminho que a coisa possa começar a evoluir. De verdade, eu acho que tá na hora da direção de futebol também pensar numa troca de comando. Enfim, é complicado, né? Porque 7ª rodada do Campeonato Brasileiro já mudar, mas de verdade tá difícil aí imaginar uma evolução do Vasco com o Barbieri. Eu vou ficando por aqui, deixa aí seu comentário, né? Fica à vontade, saudações, até a próxima. Fui.